Até que enfim eu consegui encontrar um vídeo que tenta questionar os direitos animais e justificar o especismo. Pelo menos ele tenta, né? Olá galera, hoje é dia de vídeo resposta e o vlogueiro que eu respondo aqui é o Merlin das Trevas. No canal alternativo dele, o Merlin dos Games, ele postou uma resposta a trechos da primeira parte de uma palestra dada por Sônia Felipe sobre direitos animais. A resposta dele é dita como uma primeira parte, já que ele respondeu só um pedaço da palestra de Sônia. O próprio Merlin prometeu responder as duas partes seguintes. Mas já se passou mais de um mês, e as outras duas partes ainda não vieram. Eu não sei se ele desistiu de continuar respondendo essa palestra de Sônia. Mas enfim, aqui eu respondo esse vídeo do Merlin, no qual ele claramente tenta justificar o que seria ético explorar e matar animais não humanos em nome dos interesses humanos. Até 3/4 do vídeo, ele meio que tergiversa, assim, ele não tenta refutar centralmente os argumentos de Sônia, nem a validade do vegano abolicionismo, mas nos últimos 10 minutos do vídeo dele, ele se torna um dos únicos vlogueiros do Brasil que tentaram justificar eticamente a exploração animal e sua perpetuação. Isso ele tem mérito, mas assim como todos os demais vídeos especistas e carnistas que eu respondi desde 2012, o vídeo dele incide diversas falácias. Isso impede que ele tenha sido bem-sucedido em tentar refutar, tornar inválida a argumentação de Sônia Felipe. Eu me atentei para o fato que em alguns momentos a justificação especista dele entra numa convergência perigosíssima com a linha de raciocínio de supremacistas da estirpe do fascismo, do racismo white power e do fundamentalismo religioso. Isso porque o discurso dele, que vai do relativismo ético até a defesa da supremacia dos interesses de uns sobre outros, pode muito bem ser adaptado a defender xenofobia, racismo e intolerância religiosa. Aí vamos aqui responder a cada argumento relevante que Merlin usou na tentativa de refutar Sônia Felipe e justificar eticamente a exploração animal. Vamos lá. Eu sou técnico em agropecuária. Eu fiz um juramento de proteger os animais, os seres vivos, a água, a natureza, enfim, todos os recursos animais, vegetais e minerais. Eu fiz um juramento ético, profissional. Bom saber que esse juramento de proteger os animais não incluiu proteger eles do próprio ser humano, mesmo ele sendo o único animal que pode optar por não matar animais em situações em que se pode não os matar. Bacana, né? Em todas as áreas em que você lida com plantas ou animais, existe uma ética assim. Os cientistas que fazem experimentos em laboratórios, eles possuem a ética, ou seja, a ética animal não é uma coisa nova não, é uma coisa bastante antiga. Desde que surgiram faculdades nessas áreas, existe a ética nessas áreas. Merlin não percebe que ele fala aqui de uma ética, entre aspas, tolerante à violência, à escravidão e à liberdade de privar seres sencientes do atendimento de interesses como continuar vivo e continuar inteiro. E ele acaba na prática tratando ética como se fosse sinônimo de moral, algo bem relativizável, como mostro logo a seguir. Cada um possui a sua ética. É lógico que existe um padrão ético determinado principalmente pelas academias, pela filosofia, pela lógica, pela razão. Mas o impasse que a gente está tendo aqui são diferentes pontos de vista do que é ético e do que não é ético. Merlin faz questão de, no começo do vídeo dele, diferenciar ética de moral, mas no final das contas, ele acaba argumentando que a ética pode ser relativizada tanto quanto a tradição moral de cada cultura. Isso é um negócio muito perigoso, porque alguém pode montar uma estrutura dita racional, ainda que falaciosa, para tentar justificar ética e racionalmente a escravidão de seres humanos, o assassinato de pessoas com deficiência, a realização de pesquisas científicas forçadas em cobaias humanas, entre outras atrocidades. Ele provavelmente não vai saber responder se, digamos, um defensor da escravidão humana e do assassinato de pessoas com deficiência argumentar que está seguindo uma ética própria e que essa ética, como seria tão válida quanto a ética de Merlin de explorar animais e não seres humanos em nome de alegados interesses da humanidade, deveria ser respeitada. Não podemos falar que todas as vidas têm o mesmo peso ético, porque a vida de uma planta não tem o mesmo peso que a vida de um micróbio, de um peixe, de um réptil, de um ser humano e daí por diante.
O discurso de Sônia Felipe, nessa parte, realmente inclui plantas. E isso causa toda uma controvérsia sobre se seres essencialmente não sencientes merecem direitos individuais, e isso eu não vou abordar aqui. Mas seria útil, em se tratando de ética animal, Merlin responder se a vida de um animal explorado pela pecuária, como um boi ou um porco, ou um frango, tem o mesmo valor de consideração moral que a de um ser humano. A essa pergunta imaginada, ele responde lá nos últimos 10 minutos do vídeo dele, mas teria sido melhor ele ter deixado claro nesse trecho mesmo, onde ele diz que a planta não tem o mesmo valor intrínseco de outros seres vivos, no caso os animais. A senhora já ouviu falar de veterinária? Por a senhora falar que testes de animais não beneficiaram os animais, a senhora está de brincadeira, né? E outra coisa, os seres humanos são animais também, então a gente precisa desses testes. Merlin diz que pesquisas em animais com fins veterinários beneficiam outros animais não humanos. Mas a questão maior, beneficia os animais que estão ali sendo explorados, induzidos a doenças, submetidos a jogos de roleta russa, com remédios, e vão ser mortos no final da pesquisa. E ele em seguida distorce a questão do respeito aos animais, alegando que os seres humanos também são animais. Mas aí eu pergunto, por que tanta disposição de legitimar a perpetuação da tradição de prejudicar o animal dito inferior para beneficiar outro dito superior? Quando a senhora está doente, a senhora não pensa nos animais, né? Vai na farmácia, compra seu remédio, compra seus cosméticos. Aí a senhora não se lembra dos animais, né? Então o que eu digo para esse povo, os veganos, é o seguinte: seja coerente, não use nada que seja testado de animais. Nada. Aí Merlin caiu aqui na falácia da pela hipocrisia, também conhecida como Tucoque. Ele não refuta a declaração de Sônia Felipe, só diz que ela não tem razão porque supostamente faz aquilo que critica. E essa falácia de apelo à hipocrisia, nesse caso, vem mesclada com a falácia de exigência de perfeição, já que Merlin deixa claro que um vegano só poderia ser levado a sério em seus discursos se cumprisse com estrita perfeição, sem nenhuma exceção, os princípios veganos. E ele também se esquece que os veganos já procuram boicotar tudo que seja possível de ser boicotado, que seja testado em animais pelo fabricante ou pelo laboratório terceirizado a serviço do fabricante. Existe aquilo que não pode ser boicotado, como eu falo na minha série de vídeos, os limites do veganismo, com o link aqui na descrição. Mas o que pode ser boicotado já é boicotado por veganos. Sobre a resposta de Merlin, focando na questão ambiental e nos benefícios da agricultura moderna à humanidade, a quando Sônia Felipe diz que, apesar de tudo o que fazemos, os seres humanos não estão mais felizes nem mais saudáveis. Aí a resposta pró-agronegócio de Merlin cai na falácia Red Herring, que é basicamente fuga do tema. Aqui o assunto não é especificamente meio ambiente, mas sim exploração animal. E Sônia Felipe, no discurso dela sobre tudo o que fazemos, se refere à pecuária, à pesca, às pesquisas em animais, os entretenimentos que envolvem violência, exploração contra animais, etc. E quando ela diz que, apesar de tudo o que fazemos, os seres humanos não estão mais felizes nem mais saudáveis, ela quer dizer, nesse contexto de ética animal, que o consumo cada vez maior de carne e outros alimentos de origem animal, o consumo de remédios testados em animais e outros frutos da exploração animal, não melhoraram a qualidade de vida do ser humano, nem se tratando de saúde e bem-estar, nem de felicidade. Se existe CNPJ, existe fiscalização, e não existe sofrimento animal desnecessário. É a ingenuidade de pessoas que acreditam que a previsão legal de fiscalização contra violências óbvias contra animais implica a ausência total dessas violências óbvias em lugares legalizados, acaba deixando livre o espaço para que aconteça muita crueldade explícita às escondidas, inclusive sob vista grossa do poder público, graças a questões de corrupção, de legislação vaga extremamente limitada, que não consegue delimitar objetivamente o que é violência e crueldade contra os animais, de cultura de violência, entre outras. É muito mais digno, entre aspas, já que esse povo quer colocar animais num patamar de seres humanos, uma vaca morrer no abatedouro do que morrer nas mandíbulas de um leão. Aí da mesma forma, para quem vive na cidade, é mais digno um indígena morrer aos 90 anos numa cidade grande do que morrer aos 30 por cair de uma árvore alta na terra natal dele ou ser atacado por uma onça. Logo, Merlin, será que é válido defender o realojamento forçado de indígenas em cidades? E será que
se um cachorro preso numa gaiola de 1 metro quadrado vivesse hipoteticamente 30% mais que um cachorro que vive solto dentro de casa e cujo tutor leva para passear todo dia, por motivos como, digamos, prevenção de doenças contagiosas, verminosas e proteção contra intempéries climáticas, você defenderia que cães fossem mantidos presos em gaiolas? Aí o vídeo continua na segunda parte, vamos lá?